De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas e soltaram-se a cadeia de todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele está na sua segunda viagem missionária, em um momento difícil, onde que há uma separação dele de Barnabé. Só que Paulo ele entende uma coisa: eu não posso parar a obra de Deus por causa de conflitos internos. Por quê? Porque tudo é válvula para a gente parar, para a gente desanimar e para a gente desistir. Ele continua, por quê? Porque Paulo queria seguir a viagem para a Ásia e de repente Barnabé queria levar João Marcos. Só que João Marcos era uma pessoa que havia já abandonado alguns dias na missão, e Paulo disse: não é lícito trazer João Marcos para estar conosco. Nesse momento, então, há uma desavença entre os dois homens de Deus, porque os dois têm pensamento diferente. Só que nesse momento, Paulo ele entende uma coisa: eu não vou ficar paralisado nessa desavença. Por quê? Porque se eu fico paralisado nessa desavença, o diabo vence. E ele quer vencer em toda e qualquer situação. Aleluia. Ele coloca uma picuinha aqui, uma briga ali, ele coloca uma distorção aqui, outra ali. Para quê? Para que venha haver um conflito, para que venha haver destruição do interior. Por quê? Porque quando o interior está destruído, nós damos lugar para o diabo. Nesse mesmo momento, Paulo ele continuou a sua missão. Nesse momento que ele continuou a sua missão, ele chama junto com ele quem? Silas, para poder seguir viagem missionária, a qual ele precisa dar fruto para o Senhor. A Bíblia diz que ele vai seguir pela Ásia. Ele vai chegar em um lugar chamado Mísia, e ali ele vai tentar descer para Bitínia. Por quê? Porque ele precisa, no ministério itinerante, passar pelos lugares e pregar o Evangelho. Só que a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Calma aí, pastor Iago. O Espírito Santo impede alguém de fazer alguma coisa? Sim. Porque nós achamos que nós temos o sim de Deus em tudo. Só que nós temos que entender uma coisa: tem hora que Deus vai precisar fechar algumas portas. Tem hora que Deus vai precisar fechar alguns caminhos. Por que Deus vai fechar alguns caminhos? Porque tem caminhos novos para se abrir. Aleluia. E os caminhos novos vêm de uma maneira como nós não entendemos. Por quê? Porque nesse momento que ele fecha a porta para Paulo seguir viagem para a Bitínia, a Bíblia diz que Paulo ele vai descansar, vai o quê? Vai ter um sono. E de repentemente ele tem um sonho de um varão macedônio dizendo mais ou menos assim: passa a Macedônia e nos salva. Nesse momento ele entende o que? Ei, se o Espírito Santo me pediu descer para a Bitínia, é porque na Macedônia tem que se cumprir uma obra. Ele corre para onde? Para Macedônia. E a Bíblia diz que quando ele vai para Macedônia, ele pensa: poxa,